Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina? Neste trimestre, você já sabe, estamos estudando o tema da aliança, promessa, aliança eterna de Deus, e a de jovens, aliança, o eterno concerto de Deus com seu povo. Já estamos na lição 9, portanto, caminhando já na reta final para o encerramento aí do trimestre, e no trimestre que vem teremos na lição dos adultos o tema descanso em Deus, e a de jovens trará um tema mais voltado para os jovens, que é sexualidade, princípios bíblicos para uma vida, um comportamento sexual, um embasamento bíblico cristão muito bom aqui. A lição da semana de adultos, título O Sinal da Aliança, tem como verso principal aqui, o verso para memorizar, Êxodo 31:16, que diz: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Esse é o tema, então, o sábado do quarto mandamento, o sétimo dia, que é o memorial da criação, perpétuo, eterno, vem da eternidade, vai para a eternidade. Foi o tema da semana, bastante interessante, nós podemos aqui rever alguns conceitos importantes com respeito a esse mandamento, muitas vezes negligenciado, que é o mandamento do sábado. A lição já abre aqui com um pensamento que diz assim: com incessante regularidade e sem exceções, o sábado surge silenciosamente no horizonte e a cada fresta e fissura de nossa vida. Em cada fresta e fissura de nossa vida. Ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, um ato que continua sendo o fundamento de nossa fé, de toda a fé cristã, e do qual o sábado é um sinal irrefutável e insubstituível. De fato, como já dizia um rabino, o sábado é um templo no tempo. Deus estabeleceu uma fatia de tempo que democraticamente chega a todos. À medida que a Terra gira em seu movimento constante, há um momento em que todos no mundo são alcançados pelo Santo Sábado. E ali eles podem entrar nesse período sagrado num templo estabelecido no tempo. Domingo fala sobre as origens e mostra mais uma vez aqui que o sábado foi dado muito antes de haver povo judeu sobre a terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, é dito que Deus abençoou, santificou e Ele mesmo descansou. Shabat, uma pausa. Ele mesmo descansou, pausou a sua obra criativa nesse dia, o sétimo. Portanto, quando Deus criou Adão e Eva, obviamente não havia qualquer outro povo sobre a terra, só havia esse casal, o casal inicial. Então o sábado foi dado para a humanidade na pessoa de Adão e na pessoa de Eva, que são os pais da humanidade. Nós vemos também na lição aqui, avançando um pouco mais depois aqui, o sábado antes do Sinai, que de fato esse mandamento existia antes do povo judeu, existia antes de ter sido registrado em tábuas de pedra, como foram aquelas dadas a Moisés. Então, fica mais uma vez claro aqui que o sábado é uma bênção para toda a humanidade. No Novo Testamento há uma confirmação disso, quando Jesus diz assim, que o sábado foi dado por causa do homem e não o homem. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, é um presente para o antropós. Antropós, traduzido aí como homem, quer dizer humanidade, para todos. Então não há realmente nenhuma indicação bíblica de que o sábado fosse um mandamento exclusivo para o povo judeu. Aliás, se você ler, por exemplo, Isaías 56, 58, você vai perceber ali que, inclusive, os estrangeiros que se aproximassem de Israel, quisessem fazer parte dessa aliança, e de fato já estudamos isso, que a aliança não era algo exclusivo para os judeus, a aliança era para ser estendida a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos. Israel devia ser um mostruário de Deus para que aquelas pessoas que estavam ali ao redor, as nações ao redor, pudessem ser atraídas para Deus. Então, esses textos de Isaías deixam claro que Deus queria que até os estrangeiros guardassem o Santo Sábado. Então, que fique bem claro esse ponto. O sábado remete à origem do mundo. O mandamento mesmo lá de Êxodo 20, 8 a 11, diz assim: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, etc. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então nós, como adventistas do sétimo dia, não temos como ser outra coisa a não ser criacionistas bíblicos. Nós cremos realmente na criação literal, feita em 6 dias de 24 horas, sucedidos por um dia de pausa, de repouso, de contemplação daquilo que foi criado. Se desde os tempos se desde a criação, passando por toda a história, chegando até hoje,
todas as pessoas guardassem o sábado como está na Bíblia, com certeza, ou pelo menos seria mais difícil termos ateus no mundo, incrédulos, porque as pessoas seriam lembradas constantemente de que o sábado recorda a criação do mundo feita por Deus. Esse é o propósito do mandamento. Antes até de haver cansaço físico, você percebe? Porque quando Deus cria Adão e Eva, já era sexta-feira. E em seguida, ele então os convida a descansar no sábado. Mas o que eles haviam feito? Poucas coisas. E além disso, no mundo sem pecado, no mundo perfeito, é difícil imaginar que alguma coisa trouxesse cansaço, né? De forma que fosse necessário parar para refazer as forças, né? Então, você percebe que o sábado foi dado antes até de haver cansaço. Portanto, mais do que um dia de descanso físico, é uma pausa para um descanso espiritual, para refazer nossas forças, né? Para nós aprofundarmos nossa relação com Deus. Se as pessoas pensassem mais no sábado como uma bênção, que de fato é, elas talvez tirassem aquelas ideias de legalismo, de obrigatoriedade. Não é assim. É uma tremenda bênção. Eu me lembro quando eu fazia faculdade de jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, era realmente muito intensa a faculdade, era um curso integral, tínhamos aulas ali de manhã, à tarde, às vezes até à noite, e eu chegava toda sexta-feira muito cansado, de tanta leitura, tantos trabalhos, enfim. Eu também trabalhava, era bolsista na universidade, mas era tão bom chegar na sexta-feira à tarde e guardar minhas apostilas, guardar meus livros e dizer assim: Senhor, agora esse dia é teu. Não me importa se eu deixei alguma coisa para trás, se eu vou ter que fazer domingo, o que me importa é que agora eu vou parar tudo. Eu vou à igreja, eu vou descansar, eu vou ler algum livro muito bom aqui, espiritual, enfim. É claro que durante a semana nós temos que ter momentos de comunhão com Deus. O pastor Rubens Lessa, que foi meu chefe na CPB, já falecido, ele dizia assim, que durante a semana nós temos que andar de mãos dadas com Jesus. No sábado, nós nos colocamos aos pés dele. Se você preferir, você pode imaginar você dando um abraço, sentar no colo de Jesus no sábado e ter mais tempo de comunhão. Então é claro que comunhão é todos os dias, mas Deus sabe, e nós também sabemos, que na semana de trabalhos, de estudos, não temos aquele tempo assim significativo para passar com Deus. O sábado, ele serve para isso. Serve também para nós estreitarmos os laços com a família, ter um tempo com a família para orar juntos, né? Se possível, você ter um tempo também de contato com a natureza, poder passear com seus filhos ali em meio à natureza. Tudo isso pode ser feito e deve ser feito também no dia de sábado, que é o dia do Senhor. Muito bem, na lição de... tem uma pergunta aqui no fim da lição de domingo ainda que eu acho interessante. Como a guarda do sábado tem beneficiado o seu relacionamento com o Senhor? Eu não sei quanto a você, mas para mim tem sido sempre, desde que eu me tornei um adventista guardador do sábado, tem sido uma bênção tremenda. Eu gosto demais quando chega o sábado. Sexta-feira à tarde, ao pôr do sol, que é quando se deve guardar o sábado, né, de pôr do sol a pôr do sol, biblicamente é assim. Quando chega o pôr do sol ali de sexta-feira, estamos juntos, família, para cantar hinos, para fazer uma oração, ler um trecho da Bíblia. Como é bom passar essas horas assim em comunhão com Deus, ou então em alguma igreja pregando, fazendo palestras, somente focadas naquilo que tem que ver com Deus. Como é bom isso aí, né? Para mim tem sido uma bênção, há 30 anos. Segunda-feira, o sábado antes do Sinai, e o texto é Êxodo 16, 23. Repito, antes do Sinai. O Sinai, quando Moisés recebe as tábuas de pedra, é no capítulo 20, 4 capítulos depois disso aqui. Então aqui acontece o seguinte, ó. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Se você ler ali dos versos 23 a 28, você perceberá que Deus deu uma lição objetiva para Israel ali, antes de eles terem as tábuas da lei. Claro que já havia então o conceito, né, de guarda do sábado. Aliás, já havia conceito de pecado, porque se você, por exemplo, lembrar da história de José lá no Egito, quando a esposa de Potifar José tentou seduzi-lo, levá-lo a ter relações sexuais com ela, ele diz assim para ela: como poderia eu pecar contra o meu Senhor, né, no caso Potifar, e pecar contra o meu Deus? Como José sabia que adultério, fornicação é pecado? Se as tábuas da lei não existiam ainda. Porque obviamente que essa tradição, digamos assim, né, esses princípios bíblicos, eles já vinham lá da criação, passando de geração em geração.
Quando Deus os redige com o seu próprio dedo, lá em Êxodo 31 é dito isso, Deus escreveu a lei com o seu próprio dedo. Note que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Ele usou pessoas consagradas para escrever as ideias que ele colocava na mente delas. Inspiração de pensamento, né? Agora, com a lei foi diferente. Ele mesmo, Deus mesmo, escreveu com o seu dedo. E, curiosamente, é o trecho da Bíblia que mais sofre ataques, não é verdade? Houve tentativas de mudança dessa lei, há religiões que guardam outros mandamentos que não estão na Bíblia. A parte que Deus escreveu com o seu próprio dedo foi a que os homens se atreveram, inspirados por Satanás, infelizmente, a mudar. Mudaram um mandamento, tiraram outro, né? E não deve ser assim. Nós temos que obedecer ao mandamento da Bíblia. Êxodo 20, leia ali praticamente todo o capítulo, você vai perceber que os 10 mandamentos estão ali muito claramente expressos e repetidos depois em Deuteronômio e ampliados por Jesus no Sermão da Montanha, quando Jesus destaca então os princípios que regem esses mandamentos. Ao dizer, por exemplo, que matar não é só enfiar uma faca numa pessoa, mas é também quando você a difama, quando você fala mal de alguém, você está matando a reputação dessa pessoa, você está matando essa pessoa também. Ou adulterar não é só deitar-se com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas também quando você olha para alguém com intenções impuras. Aqui na mente já está acontecendo o quê? O adultério. Então Jesus, ele amplia, ele não ressignifica, ele amplia a lei, porque foi ele mesmo que deu a lei lá no Sinai, ele mesmo tem então as condições de dizer que o mandamento é mais amplo do que aquilo que as pessoas estavam pensando naquele tempo. Leia o Sermão da Montanha com oração, com calma. Leia Êxodo capítulo 20 também da mesma forma e perceba como a lei de Deus, os mandamentos, as 10 palavras, né, os 10 mandamentos, eles são uma bênção para a nossa vida. Bem, o que fica claro então em Êxodo 16 é que o mandamento do sábado antecede o Sinai. Portanto, não foi uma novidade dada por Moisés ali ao povo no capítulo 20 de Êxodo. O sábado já existia antes. Como já vimos, né, Adão e Eva guardaram o sábado, os descendentes também, fiéis a Deus, obviamente, e assim por diante. Há muito mais sobre o sábado em Êxodo 16 do que se vê à primeira vista. Esse trecho nos ensina 6 pontos aqui que a lição destaca. Primeiro, qual é o dia de preparação para o sábado? Isso fica muito claro ali. É a sexta-feira. É o último dia de trabalho da semana, né? Claro que na Bíblia não tem o nome sexta-feira, quinta-feira ou Friday, Wednesday. Na Bíblia tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E então, o único dia que havia sido dado o nome é o Shabat, é o sábado, é a pausa. Então esse texto aqui nos ensina, semelhantemente a Lucas, no finalzinho de Lucas, quando lemos ali sobre a morte de Jesus, é dito que Jesus morreu na sexta-feira, à tarde, e começava o sábado. Portanto, nós temos ampla confirmação bíblica de que o sábado não é o domingo, como alguns pensam, não é o primeiro dia. O sábado é o 7º dia da semana. Eu sei que pode parecer meio óbvio dizer isso, mas há pessoas que confundem. Em português fica muito fácil até, né? Segunda, terceira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 7, sábado, ok? Domingo, primeiro dia da semana, primeira-feira, primeiro dia de trabalho comum. Segundo ponto que aprendemos com Êxodo 16. Qual o dia da semana é o sábado? O 7º. De onde veio o sábado? Que tipo de dia deveria ser o sábado? Um dia para... Deixa eu explicar também o que acontecia aqui, né? Veja, todos os dias Deus fazia cair o maná sobre a terra, ok? Para que os hebreus aprendessem uma lição de dependência de Deus, eles podiam colher a porção para aquele dia só ali. Se eles colhessem um pouco mais, estragaria esse maná. Não adiantava você querer guardar, estocar maná, porque ele estragaria. Agora, na sexta-feira acontecia algo diferente. Deus fazia cair o dobro do maná, e aí sim as pessoas podiam guardar esse maná para o sábado, e não estragava. Que lição objetiva e clara e importante, não é verdade? Deus estava ensinando por meio do trabalho, que era o trabalho de colher o maná, simplesmente ir lá coletar o maná, que todos os dias aconteceria de uma forma, mas na sexta-feira à tarde, ou de manhã, quando caía o maná, acontecia de forma diferente. Podia guardar, podia estocar, porque no sábado o maná não caía. Não era para eles irem para o campo colher, não era para ir lá recolher em recipientes, era para ficar em casa, na igreja, tranquilos, tendo um tempo especial para Deus e para a família. Só isso. E seria o sábado um dia de jejum? Não necessariamente, porque eles tinham maná ali para comer no sábado, então eles podiam comer, se alimentar
no sábado. E o sábado como prova de lealdade a Deus. Aliás, cabe aqui uma explicação, rapidinho, né? Há um texto na Bíblia realmente que diz que eles não deviam acender fogo nas casas no dia de sábado. Algumas pessoas, trazendo isso para o nosso tempo, acham que não podem acender um fogão, não podem, quem sabe, riscar um fósforo para acender ali o local onde vão fazer sua comida, preparar seu alimento. Veja a diferença, né, de cultura, de tempo, de métodos. Nos tempos bíblicos aqui, no Antigo Testamento, para acender fogo numa casa, eles tinham que ir lá, cortar a lenha, carregar a lenha, de alguma forma com pedras ou coisa assim, fazer com que o fogo fosse acendido. Então era um trabalho bem significativo acender fogo naquele tempo. Hoje, apertar um botão, riscar um fósforo não é nem trabalho. Então o pecado não está no comer comida aquecida, comer comida quente ou comer comida. Tanto é que eles tinham aqui o maná e até faziam bolos com esse maná. Outros tipos de alimentos com base no maná. Então, entenda que o pecado naquele tempo era o trabalho mesmo. Então, acender fogo era um trabalho, né? Hoje em dia continua sendo trabalhar, sim, trabalhar para você obter recursos para você mesmo. Agora, trabalhar pelo semelhante, por exemplo, visitar um hospital, visitar alguém que está adoentado, pregar, dar estudos bíblicos, isso não é trabalho remunerado. Jesus também fazia seus trabalhos no sábado. Ele curava, ele ensinava, mas ele não ganhava por isso. Não era um trabalho rotineiro. Veja, se você fosse a carpintaria de José, mesmo quando Jesus era criança e quando cresceu, porque diz a Bíblia em Lucas 4,16 que era um costume dele guardar o sábado, se você fosse a carpintaria deles, estaria fechada no sábado. Mas ele estava na sinagoga, pregando, curando. Deu para entender? O trabalho usual, remunerado, é que é vedado na Bíblia, para que você tenha um dia diferente, para que você reserve esse dia para isso. E a questão de hoje o mundo ser tão diferente, né, tão voltado para o domingo, infelizmente o mundo ele está numa cultura, imerso numa cultura antibíblica, paganizada. Mas a Bíblia não mudou, Deus não mudou. Então, se Ele pede de nós que sejamos fiéis no sábado, Ele vai oferecer as condições para isso. Eu enfrentei situações complicadas na faculdade. Antes de trabalhar na obra adventista também enfrentei situações complicadas com relação a emprego, a trabalho, mas Deus nunca me desamparou. Deus sempre foi fiel a mim. E eu louvo a Deus por isso. Então, se Deus manda, Ele capacita, Ele dá as condições para fazermos isso. Por isso que o mandamento do sábado é um mandamento de fé, realmente, como a lição de quinta-feira, eu acho, deixa eu ver aqui, ela nos traz, né? É um mandamento de fé, porque, eu já vou antecipar, na verdade, isso aqui, não, terça-feira fala sobre isso, é o sinal da aliança, né? Isso nos lembra de Êxodo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado é um sinal, mais do que um mandamento, é um sinal, e um sinal de fidelidade, porque pensa comigo, se você... Alguns não matam porque tem receio de serem punidos pela lei dos homens, porque não matar também faz parte do Código Penal. Alguns não roubam pelo mesmo motivo, porque podem ter problemas. Alguns evitam até adulterar porque não querem ter dor de cabeça. Mas eu pergunto, e se você não guardar o sábado, qual problema você terá? Quem vai cobrar você por isso? Percebeu? Praticamente todos os mandamentos têm implicações práticas, negativas, que fazem com que as pessoas evitem transgredi-los. Agora o sábado é diferente. O sábado é unicamente um mandamento de fé, porque você guarda. Por que você guarda? Porque Deus mandou. Por que você guarda o sábado? Qual o motivo? Porque está na palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. Porque está escrito na Bíblia, e eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Porque é um mandamento de Deus, Êxodo capítulo 20, e eu obedeço os mandamentos de Deus. É unicamente pela fé que nós guardamos o sábado, você percebe? Ao contrário do que alguns pensam, né, de que o sábado seria um mandamento legalista, uma obrigação ou coisa parecida, é o contrário. É pela fé que nós guardamos esse mandamento. E sabemos muito claramente que não é isso que vai nos dar a salvação. A salvação já nos foi dada por Cristo, a aliança mostra isso. A aliança era primeiramente a aceitação e depois o alinhamento com a vontade de Deus. Da mesma forma nós encaramos os mandamentos e o sábado. Nós somos salvos pela graça para uma vida de santidade. E se o sábado é um mandamento de santidade, como a lição também nos ensina, um sinal de santificação, como quarta-feira mostra, e como diz Ezequiel 20:20, né, para que saibais que eu sou o Senhor que o santifica. Então, se o sábado é um sinal de santificação, nós o guardamos não para ser salvos, mas porque queremos também entrar nessa atmosfera santa, porque queremos também ser santificados pelo Deus que criou o sábado para isso.
Então, fique bem claro que nenhum adventista pensa que vai ser salvo pelo sábado, ou por guardar os mandamentos, ou por não comer isso ou aquilo. Nós somos salvos pela graça. Obedecer é um prazer. Obedecer é a nossa resposta de amor àquilo que Deus fez por nós graciosamente. Ok? Que fique bem claro esse ponto aí. Na lição de quarta-feira, sinal de santificação, o texto é Êxodo 31:13, que diz assim: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração a geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Olha aí, Deus é quem nos santifica. Então, o sábado, aqui menciona que é um sinal perpétuo, um sinal eterno, né? Interessante, porque se você lê Isaías capítulo 66, lá no finalzinho de Isaías, quando fala ali da nova terra, das condições edênicas de novo, é dito que nós vamos novamente guardar o sábado. Haverá uma reunião mensal, de lua nova a outra, e uma reunião semanal, de sábado a sábado. As pessoas vão comparecer diante de Deus para um culto especial. Então, o sábado, repito, vem lá do Éden e vai continuar vigindo em vigência no novo Éden, na nova terra. É só você ler Isaías 66 que fala sobre isso. Então, realmente é eterno. E o sábado, aqui nesse texto, nos ensina, né, que é um sinal de conhecimento, vocês saberão quem eu sou, né, para que vocês saibam, e um sinal de santificação. Saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Conhecer o Senhor significa estar no relacionamento certo com Ele, servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, buscá-lo e invocar o seu nome. Perguntinha aqui no final: qual é a função da guarda do sábado no processo de santificação? Como o Senhor usa a nossa experiência de guardar o sábado para nos santificar? Toda, né? Só o fato de você se lembrar semanalmente que há um dia para você pausar e ter um encontro especial com Deus, porque o lembra-te, que é a lição de quinta-feira, eu já vou passar para ela então, não é só para lembrar que lá atrás, no passado, houve um mandamento que foi estabelecido. É lembrar-se, como a lição mostra, no passado, sim, lembra-te do sábado. Aliás, se os judeus não conhecessem o sábado, e no Sinai fosse o primeiro momento que eles receberam o sábado, como é que Deus começa o mandamento com lembra-te? É porque eles já conheciam esse mandamento. Lembra-te do sábado. Então é um sinal, tem que ver com o passado. Com o presente também, nós passamos a semana lembrando que vai vir o sábado. E nós temos que nos preparar para recebê-lo, para ter condições de guardá-lo como Deus pede em sua palavra. E um sinal de futuro também, ao sabermos que no futuro o sábado será guardado ainda, continuará sendo guardado. Então, realmente é algo maravilhoso pensar nessas perspectivas, né? E lembrar que, e aqui vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso também, se o sábado é um sinal, é um selo também, ele deve conter as características de um selo antigo. Na verdade, naquela cultura ali em que eles estavam, os selos, eles eram assim, era um carimbo, uma espécie de carimbo, eles pingavam então uma cera quente num documento, enrolavam o documento ou fechavam, e bem no meio do documento eles selavam, o rei com o seu anel que tinha ali uma inscrição em baixo relevo, ou então um sinete também, que era uma espécie de carimbo, ele então imprimia ali algumas informações, para que o documento fosse oficialmente selado como de uma autoridade, né? Curiosamente, o sábado está localizado bem no centro da lei de Deus. Você já percebeu isso também? Bem no centro. E o sábado contém as características que um selo tinha naqueles tempos, que são o nome da autoridade que está selando, o seu cargo e a jurisdição, o espaço onde ela atua. O sábado, se você ler os 10 mandamentos, você vai perceber que o único mandamento que tem essas 3 características é justamente o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar, porque esses dias fez o Senhor, Deus, os céus e a terra. Se ele fez os céus e a terra, ele é o Criador de tudo. Bom, ali traz o nome, Senhor, né? Yahweh. Ali você tem o cargo dele é o Criador e a jurisdição, os céus, a terra, o mar e tudo, né, que existe por aí. Então, o sábado do 4º mandamento, que está bem no centro do documento chamado Lei Decálogo, ele contém as características de um selo. Então, quando a gente estuda, por exemplo, Apocalipse 13 e vê que a besta, que é esse poder opositor ao povo de Deus, o instrumento de Satanás, ele tem uma marca, essa marca só pode ser uma marca opositora do sábado, que é a marca de Deus, é o selo de Deus. Então o selo da besta só pode ser um anti-sábado. E qual é o anti-sábado? É o domingo. Então a guarda do domingo, ela constitui então
essa marca da besta. Não estou dizendo que quem guarda o domingo hoje ou quem guarda o sábado já foi selado. Eu tenho até estudos aqui em meu canal que falam sobre isso, que haverá um momento em que as pessoas terão um esclarecimento pleno sobre esse assunto, e aí sim, quando tomarem a decisão de que mesmo assim eu aceito a marca da besta, ou o selo de Deus, nesse momento então haverá realmente um divisor de águas e as pessoas terão tomado sua decisão. Ou serão seladas com o selo de Deus, como Apocalipse 14, 7 mostram, ou então receberão a marca da besta, como Apocalipse 13 também mostra. Na mão ou na testa. O selo de Deus é só na testa, porque ou você aceita o que está na Bíblia ou você rejeita. Agora, mão e testa é porque alguns vão aceitar intelectualmente o selo da besta, outros, por conveniência, vão aceitá-lo também, que é o símbolo da mão, o trabalho e assim por diante. Bem, resumidamente é isso, né? A lição nos trouxe aqui o sinal da aliança, o mandamento que está no âmago da lei, no coração da lei, que é uma bênção quando encarado da forma certa e guardado como Deus espera que nós o guardemos. Que Deus te abençoe grandemente nessa experiência de guardar o sábado, que Deus o ajude a compreender como é uma bênção realmente guardar o 7º dia da semana, o sábado, o sagrado sábado, porque realmente ele aprofunda a nossa relação com Deus e ele é um preservador de uma experiência espiritual mais profunda. O sábado é uma bênção para a família, uma bênção para a nossa vida espiritual, uma bênção em vários sentidos. Desfrute. Ele chega até você toda semana, é um presente de Deus que chega a você toda semana. É só você desembrulhar e aproveitar esse presente. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo presente do sábado, esse sinal da aliança. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis a Ti, aos Teus mandamentos e a desfrutar da bênção que existe em guardar o sábado. Dá-nos, Pai, a Tua bênção, a Tua paz e ajuda-nos a ser fiéis à Tua vontade e a estabelecermos firmemente uma aliança contigo. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.